chamado plano diretor. Plano diretor. Que Então, já entra já nisso quando o Jean fala, do- quando você fez essa pergunta, eu disse logo, é o plano diretor. Aham. Isso. É lá onde está a vida da cidade. É lá onde estão as divisões dos territórios. É lá onde diz por que Olinda tem 31 bairros e 10 RPAs. Quem são essas RPAs? Qual é o maior bairro de Olinda? Ou quais são os maiores bairros de Olinda? Quais são os problemas sociais que existem em Olinda? Por que esses problemas existem? Qual é o bairro que está precisando de creche? Por que creche? Que tipo de creche? Quantas crianças nós temos em Olinda de 0 a 3 anos e 11 meses, dividido nas RPAs de lá? Quais são as áreas de alagamento, Quais né? são as Que áreas é de alagamento? bastante Né? corriqueiro. Rapaz, você vê a situação de alagamento, Ou seja, hoje a gente tem tudo mapeado. tem mapeado. Tem mapeado. Agora, a gente não sabe se o mapeamento era da forma que deveria ser feito. Quem fez. Deixa eu te dizer um negócio, ó. A gente tem seu José em qualquer comunidade que conhece na ponta do pé, como diz minha mãe, no Quengo, Uhum. todo o seu território onde ele vive. Conhece mesmo. Ele sabe onde está até um bico de água que está lá entupido. E não adianta engenheiro chegar que ele vai e sabe onde é que está o problema. Uhum. Né? É. A gente precisa pegar essa gente e na hora da discussão do plano diretor da cidade ouvir. Isso. Eu sou muito favorável ao orçamento participativo. Agora, eu não sou favorável à indicação dos sujeitos que participem do orçamento participativo. Que é o que Tá ocorre entendendo? bastante, né? Tu tá me entendendo? Quando eu digo a você que o país precisa ter uma voz ativa da educação, não é porque eu sou salvador da pátria, não. Porque eu já senti na pele todos os problemas da educação e sinto hoje. Uhum. Eu fui prefeito de uma cidade e senti na pele o que era. E não consegui fazer aquilo que eu defendia. Sabe por quê? Porque eu fui eleito, mas a Câmara de Vereadores não era a Câmara que entendia o que eu entendia. Eu derrubei os coronéis, mas não derrubei os vereadores coronéis. Não é fácil. Não é fácil. E o que é que a gente traz disso na educação? A profissionalização e qualificação das informações. Se eu voto em alguém, se alguém me chama para representar a minha comunidade, na hora de dizer o que é que eu vou fazer naquela geografia da cidade, de divisão de territórios, problemas de território, eu vou ter que abrir o jogo e dizer a verdade. E agora eu sempre digo, gente, quando você pegar um microfone para reivindicar, cuidado com a forma de como você pega e fala. Porque o jeito como você fala, você agride de tal forma que incomoda quem está com a caneta na mão. Às vezes você tem razão no argumento e Mas perde a razão na forma que como você vai fala. trabalhar. E eu volto a dizer, a escola é o lugar de trabalhar também a forma, porque já tem um conteúdo. Você está me entendendo? Sim. Então eu acho que todo problema hoje que o país, que os estados, os municípios sofrem, é porque a escola não teve a capacidade técnica de profissionalizar aquele que está na liderança dela. E não é porque quem está na liderança da escola não quer fazer. É porque ela foi, digamos assim, empurrada, né, a fazer a receita. A receita de bolo. É isso, ó. Bora fazer. Né? E isso vem também da sua formação inicial na faculdade. Né? Você tem que estar preparado na vida acadêmica para os conflitos que você vai estar como liderança. As pessoas me perguntam, o que é democracia para tu, Sinésio? Democracia nada mais é você pegar os iguais e os diferentes, se colocar na mesma balança. Quando colocar os iguais e os diferentes, você vai saber trabalhar que dentro dos iguais e os diferentes tem vozes. Dentro dos iguais e diferentes tem escutas. O difícil vai ser, na balança, quem está liderando o processo, ouvir mais os iguais, ouvir mais os diferentes. Ou escutar mais os iguais, escutar mais os diferentes. É por isso que essa democracia instituída no país, legitimada no país, se equivoca. Porque quem fala mais é o ativismo. E muitas vezes o ativismo não é a voz da necessidade que está lá na base. É a voz da necessidade da ideologia que eu defendo. Então, colocar o princípio êmico, que é a neutralidade, no poder de decisão, não é fácil. Porque quando você faz, eu votei em Sinésio, aquele cara desse jeito, agora ele está contra mim? Né? Por que ele está contra mim?
A gente tem que entender o que está por trás do contra mim. O contra mim é porque eu não estou fazendo algo que é para beneficiar um pequeno grupo? Ou é algo para beneficiar uma única pessoa? A gente tem que entender isso. Política pública é isso. E às vezes ela é criada, implementada, dizendo que vem das vozes dos sujeitos. Mas esse sujeito não representa as vozes de quem efetivamente necessitam. As vozes não são escutadas, né? Não são escutadas. E aí tem rebatimento muito forte no planejamento. Isso. Planejamento tem que ser estratégico. E para ele ser estratégico, ele tem que colocar cada pessoa na sua caixinha. Isso. Para que aquela caixinha abra e diga assim, ó, aqui no meu mundo é assim. E aí aquele cara que domina as caixinhas vai tentar arrumar, né, e dizer, ó, o guarda-comida tá pronto. Aqui tem comida para todo mundo. De chegar no momento e dizer assim, no planejamento foi orçado 20 milhões para isso. Ah, eu quero calçamento, porque quando chove, escorrega o carro no solo. Gente, não é só calçar. A pavimentação ela é ideal, mas se eu não tiver uma rede de esgoto, né, bem pensada, bem estruturada, e a rede de esgoto bem pensada, bem estruturada, não é só na rua, começa da casa. Porque é lá onde deságua tudo. Então eu tenho que saber o tipo de tubulação que eu vou botar, porque na hora de ter uma enchente como a gente teve, aquilo não é esbarrado, né? Não é Bombardeado, Bombardeado. literalmente, né? E os postos de saúde da família poderiam muito ser reduzidos se tratasse a questão do saneamento básico. Sim. Porque muitas das doenças que estão lá é questão de leptospirose, é questão de dengue, chikungunya, que é da poluição, Falta de saneamento. falta de saneamento. E ver como as coisas estão Roda, né, amarradas, né? E amarradas, né? É o saneamento, aí já tem a ver com a saúde, com a doença. são doenças Interfere. estacionais. Que inclusive é onde se gasta muito, né? Isso. Porque Eu vou ter- coisas que poderiam ser evitadas, né? Então, Eu vou te dizer Exatamente. um fato da saúde. Por isso que eu digo que a educação ela é formidável. Ela é muito saborosa. Eu tenho tesão por educação, velho. não precisava nem falar, tô vendo. Deixa eu só te dizer um negócio. Ele falou de saúde básica. O que falta na educação é também uma educação básica com atenção básica. Nós não conseguimos na educação dar atenção básica à educação. Nós não conseguimos porque as políticas existem, mas quem tem o poder dessas políticas não fazem chegar. Na saúde é diferente, acontece. Aí eu vou agora para a saúde. Tem os PSFs, os agentes de endemias, os ACS, né, que é agentes Comunitários de comunitários de saúde. Eu tenho uma comunidade X que para cada 150 família, né? Acho que é família. Isso. Eu tenho um agente comunitário. Eu chego lá e tenho um paciente de 30 anos de idade que é cardiopata e é diabético. Médico da família encaminha. Vai para o médico da família. Tem que ter insulina, porque tem que tomar insulina. Procede. A farmácia básica garante o remédio. Às vezes nem tem nem insulina, nem tem o remédio básico, que é um crime. A demora do É processo um crime. licitatório, né? Tem que se ter. Essa história de dizer que está faltando insulina porque foi licitado, para a vida não tem licitação. Para a educação não se tem licitação. Tem que ter direito, dever dos órgãos para ter. Isso precisa ser revisitado. Agora vamos lá. Esse paciente com diabetes, esse paciente cardiopata, se não chega em casa com a insulina, propanolol, com medicamento que é básico para ele cuidar daquele problema aparentemente básico. Que isso já é generalizado no estado inteiro e no país, né? Esse problema de diabetes, de cardiopatia. Se eu chego na minha casa e não tenho uma alimentação adequada, esse cara que está com diabetes e que é cardiopata vai piorar. Outros órgãos serão atingidos pelo fenômeno da diabetes e da alimentação que não tinha adequada para ele. Então, quando eu digo que eu tenho que ter médico, insulina, farmácia básica funcionando, eu também tenho que saber a situação social, socioeconômica desse paciente, porque eu tenho que criar políticas sociais para que ele chegue na casa dele e lá ele tenha o sal ou o açúcar, a comida que é para ele. Porque o que é que acontece? É um paciente que sobrevive de um salário mínimo quando tem, quando não recebe uma feira básica e para ele viver, sobreviver, ele vai ter que comer aquela comida que não é adequada para ele. preocupação de sal, Então, açúcar, a esquece. insulina e o remédio que passaram e o médico que está lá todo dia para atender. Tá enxugando e a gente gelo.
Deixa eu